Eu aguardei porque acho que é importante esse esforço, presidente, de isso aí. Para o melhor andamento dos trabalhos. Os colegas estão todos cansados. Esse semestre foi um semestre bastante exigente, porque essas reuniões, ainda que feitas de forma virtual, muitas vezes exigem uma atenção e uma presença por 10, 12 horas na reunião. Não foram raras as sessões em que nós nos dedicamos todos. Então, em respeito aos colegas, eu preferi aguardar a abertura da votação nominal para fazer uso da palavra e tratar de 3 temas fundamentais para o PSB. Primeiro, celebrar a aprovação do PL 735, cumprimentando o relator, cumprimentando todos os parlamentares que se envolveram no tema, fazendo uma saudação especial, naturalmente, aos deputados do PSB, que lutam muito por essa causa. São especificamente os deputados Wilson da FETAENG, agricultor familiar, ele mesmo, portanto, testemunho ocular, experiencial das dificuldades por que passam os agricultores familiares, como o deputado Heitor Schuch, que também é da área, também representa agricultores familiares, e os dois se envolveram muito na luta por esse projeto. Está de parabéns à casa e, em especial, aos 2 colegas também do PSB, de quem nós muito nos orgulhamos. Segundo ponto, o Fundeb. Eu quero manifestar uma posição tirada hoje na reunião de bancada dos nossos parlamentares, deputadas e deputados do PSB, unânime a favor do parecer da deputada professora Dorinha Seabra. O PSB tem na educação uma das suas principais bandeiras. Os nossos governos têm alcançado grandes índices na educação, como, por exemplo, o governo de Pernambuco, que em cerca de 8 anos saiu da 22ª posição no IDEB para o 1º lugar no IDEB no ensino médio. Isso há poucos anos atrás, portanto, um salto gigantesco, fruto de muito trabalho, de trabalho dedicado do ex-governador Eduardo Campos e do atual governador Paulo Câmara. Não bastasse isso, a nossa bancada tem uma presença muito atuante na Comissão de Educação. Por exemplo, no ano passado, lutaram muito pelo Fundeb os deputados Aliel Machado, Bira do Pindaré, Danilo Cabral, Felipe Carreiras, Felipe Rigoni, JHC, João Campos, Lídice da Mata e Rafael Mota. Todos eles membros da Comissão de Educação. E nós não aceitamos que seja retirado dos recursos da educação recursos para outra área, mesmo que seja uma área tão nobre como a área da assistência social. São recursos diferentes, são orçamentos diferentes, não há que se misturar. Se isso vier a voto, nós votaremos contra, como também votaremos contra qualquer tentativa de se adiar o Fundeb para 2022. É inaceitável que o país fique sem esses recursos no ano de 2021. E também a tentativa de se colocar o gasto com inativos na conta do Fundeb também não faz nenhum sentido. O Fundeb ele deve ser usado para custear os salários dos professores que estão na ativa. Os aposentados têm todo o direito e merecem o pagamento por uma vida dedicada à educação, mas os recursos têm que sair do Tesouro e não do Fundeb. Portanto, não há que se falar em misturar esses recursos, e amanhã, se vier voto, nós estaremos aqui na linha de frente, defendendo aquilo que a nossa bancada na Comissão de Educação no ano passado inteiro defendeu e trabalhou muito com os movimentos de educação, com a Undime, com o Concede e tantas outras entidades, todos pela educação, Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Vamos lutar para aprovar amanhã o Fundeb. A bancada do PSB estará presente em massa, unanimemente, alinhada para defender o Fundeb que todos nós queremos para o Brasil. E outro assunto muito importante também, presidente, é o assunto da reforma tributária. O governo fala em trazer amanhã para a casa a sua proposta de reforma tributária. Nós do PSB esperamos que não seja uma proposta fatiada e não aceitaremos que esse debate de reforma tributária se restrinja à simplificação do recolhimento de tributos. Evidentemente que a simplificação é fundamental. Nós do PSB somos favoráveis à desburocratização,
Não faz sentido que o empresário brasileiro gaste 2.000 horas por ano para declarar os seus tributos, enquanto o empresário da OCDE gasta, em média, 170 horas por ano, 190 horas por ano para declarar os seus impostos. Ou seja, a burocracia não é sinônimo de eficiência e nem sequer de alta taxa de recolhimento de tributos, porque a Suécia, por exemplo, recolhe mais tributos que o Brasil, em percentual do PIB, e lá os empresários gastam 10% das horas que se gasta no Brasil. Então, é fundamental simplificar, mas não basta. A reforma tributária é o meio mais eficaz para se combater o principal problema que o Brasil tem, que é a desigualdade. Então, nós não aceitaremos essa tentativa de se dizer, primeiro simplificamos e depois tornamos a tributação mais progressiva. Essa é uma velha desculpa que nós não aceitaremos. Todo mundo tem falado na Câmara que é contra a desigualdade, que quer reduzir a desigualdade. Vamos ver na votação da reforma tributária quem vota de fato por uma tributação mais progressiva, ou seja, fazer como todos os países desenvolvidos do mundo fazem, tributar mais renda e patrimônio e tributar menos consumo, produção e folha de pagamento. Tributar renda e patrimônio e não folha de pagamento, consumo e produção. Fazendo isso, o Brasil vai avançar muito. Fazendo uma reforma fatiada, nós seremos eternamente o país que tem índices vergonhosos de desigualdade, que não consegue superar seus problemas. Desigualdade essa que hoje é, segundo o FMI, quem diria, o maior impedimento para o desenvolvimento econômico brasileiro. Por tudo isso, nós do PSB lutaremos por uma reforma tributária progressiva. Temos, inclusive, proposta do deputado Danilo Cabral de taxação de grandes fortunas, que tem o apoio de toda a bancada do PSB e que nós levaremos à discussão na Comissão de Reforma Tributária. Por uma tributação mais justa, uma reforma tributária por inteiro e não pela metade. Muito obrigado, presidente.